Shalom, shalom, meus irmãos, amigos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas Gerais, na região da zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, pastor aqui e professor Ilmar Satemerik Heller Kaiser. Sou descendente de alemães, chegamos aqui em 1837, meu pentavô Conrado Sattler. Nossa família toda de ascendência protestante, luterana e por fim presbiterianos e depois renovados. E hoje do Ministério Tabernáculo. O Ministério Tabernáculo é uma denominação que se instalou aqui na região de Lajinha, Minas, há 52 anos atrás. Desde 1968, estamos espalhados por vários estados do Brasil e na Espanha. Eu sou fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é uma instituição de ensino, de educação teológica que está plantada aqui nessa região da Mata Mineira e Sul Capixaba. Estamos ministrando nossos cursos aqui de Básico em Teologia. O curso Básico de Teologia tem 6 livros e cada livro tem 6 matérias. Nós estamos ministrando a matéria do 4º livro e a matéria que vamos iniciar hoje é Cristologia. Dentro da sistemática, que é o esqueleto da teologia, nós temos pecado, que é a martiologia, eclesiologia, que é a igreja, e temos catologia, que é a ciência das últimas coisas, e assim vai. Pneumatologia, que é o Espírito Santo. E então temos agora Cristologia, para falar de Christos. Christos, nessa primeira aula vamos dar a noção geral e detalhar o que vamos estudar aqui nessas aulas, que devem ser mais ou menos 10, 12 aulas. Primeiro é importante esclarecer que a palavra Christos, a palavra grega, quer dizer Messias no hebraico, quer dizer ungido, é o ungido, Messias. Essa palavra ocorre 505 vezes no Velho Testamento. Juntamente com ela tem Jesus. Jesus no grego quer dizer Jeová é salvação. Jesus, mesma coisa de Josué no Velho Testamento. Ela aparece 920 vezes no Velho Testamento. E também encontramos outras palavras, mas, por exemplo, Kyrios, que é referente a Senhor, Senhor, o Mestre, né? Kyrios é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Kyrios geralmente era aplicado aos imperadores romanos. Jesus, Cristo, é chamado de Kyrios 655 vezes no Novo Testamento. Nessa nossa matéria aqui, nós estaremos estudando, então, a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? As naturezas dele, ele tinha 2 naturezas, tanto era Deus como era homem, né? Natureza divina, depois natureza humana. Veremos as implicações disso, que heresias, que desvios surgiram baseado dentro dessas 2 naturezas, né? Então tivemos aí algumas seitas, por exemplo, o ebionismo, o arianismo, tudo envolvendo a natureza divina e a natureza humana. O docetismo, o apolinarismo. Depois teremos, então, veremos a autoconsciência de Jesus, que ele sabia que era Deus, ele sabia que era Cristo, sabia que era ungido, né? Depois iremos começar a falar sobre, então, as naturezas em si. Quais são as características da natureza divina de Cristo? Quais são, então, essas referências? Por exemplo, dentro dessa natureza divina, quais seriam os nomes divinos que ele tem, né? Os nomes que ele tem, pelo culto que é atribuído. Então, você sabe que a natureza divina é reconhecida pelo culto, pelos ofícios que lhe foram atribuídos, como Criador, Preservador, etc. Que atributos divinos lhe são atribuídos? Os atributos de natureza, como onipresença, onisciência, eternidade, etc. Os atributos morais, como santidade, bondade. Títulos dados igualmente a Deus Pai e a Jesus, mostrando que realmente ele era Deus, né? Depois veremos os ofícios de Cristo, qual a obra de Cristo em si, né? Profeta, sacerdote e rei. Depois teremos a obra propriamente dita, a sua morte, a ressurreição, a ascensão. Tudo isso estaremos verificando dentro dessa matéria. As profecias messiânicas, que tivemos mais de 300 profecias das escrituras hebraicas do Velho Testamento, apontando para o Novo Testamento. Os nomes de Jesus em cada livro do Velho Testamento, como ele foi conhecido em cada um deles. A cronologia da vida de Jesus, desde seu nascimento, há 6 anos ou 7 antes do que é chamado era cristã, até a sua morte, seu ministério, as suas fases de vida. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça.
Então, mostrando que ele foi uma criança normal, não fez nenhum super milagre, nenhuma coisa fabulosa, só começaram seus milagres quando ele tinha 30 anos, porque um coatita, um levita, começava seu serviço no templo aos 30 anos. O seu ministério de 3 anos e meio, mais ou menos, né? Na Judéia, na Pérea, na Galileia. Então, veremos tudo isso aqui dentro dessa aula Cristologia, que é o estudo de Cristo, né? Vamos ver sobre o nascimento virginal, por que ele nasceu, por que teria nascido de a virgem? Maria foi virgem até Jesus nascer. Depois José a conheceu e teve mais 4 homens e meninas, irmãs. Jesus tinha irmãos e irmãs. 2 irmãos escreveram um livro do Novo Testamento, como Tiago, irmão de Jesus, que era um dos pilares da igreja, junto com Pedro, e também Judas, que escreveu também um livro, né? A Epístola de Judas. Ainda veremos sobre a impecabilidade de Jesus, né? Naquela teoria da depravação total, todo ser humano, o pecado já tem o pecado original. Então Jesus, pelo nascimento virginal, ele não tinha esperma masculino, né? Evidentemente que é masculino, ele era Deus e era de Maria, mariano, né? A genealogia de Jesus em Lucas e a genealogia de Jesus em Mateus. Uma apresenta Jesus como rei e outra Jesus como filho do homem, no Evangelho de Lucas, né? As implicações da humanidade de Jesus, como se demonstra isso? Ele era Deus e era homem, e como essas duas naturezas fundiram-se numa só, como conviveram as duas numa só, né? Mostrando de acordo com os textos bíblicos, as teorias, as heresias que surgiram disso aí, por exemplo, referente à unidade, o nestorianismo, que afirmava que a pessoa de Cristo era dividida, né? Até antes de começar o ministério e depois do ministério, até antes do batismo e depois do batismo. E a divindade é afirmada. O eutiquianismo, o monotelismo, o adocianismo, falava da adoção. Depois veremos ainda sobre a obra de Cristo, os estágios da obra, né? Dentro da obra, os estágios da obra, a humilhação, que é a encarnação, depois a morte, a exaltação, quando ele ressuscita e vai para a direita de Deus Pai, e o retorno na segunda vinda. Quais são as funções de Cristo? A função reveladora de Cristo, o governo de Cristo, a obra reconciliadora, né? Ele intercede e expia. E aí falaremos também sobre a expiação, né? Dentro da expiação, tem doutrinas em heresias que surgiram como o socianismo, que afirma a humanidade e nega a divindade. O liberalismo, o unitarianismo, o neo-ortodoxismo. Vamos ver então as múltiplas teorias sobre a expiação. A expiação como exemplo, a expiação como demonstração do amor de Deus, a teoria governamental, que fala da expiação como demonstração de justiça divina, a teoria do resgate, que é a expiação como vitória sobre as forças do pecado e do mal, a teoria da satisfação, que é a expiação como compensação ao Pai. Depois o tema central da expiação, que são os fatores básicos, a natureza de Deus, o lugar da lei, condição humana, Cristo, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, depois o ensino da expiação no Novo Testamento, nos escritos paulinos, e por fim o significado básico da expiação, que é o sacrifício e a propiciação e a substituição e a reconciliação. Assim nós faremos então as nossas aulas dentro desses itens que foram apresentados aqui. Fica na paz, tchau, tchau. Deixa eu ler.